Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Vamos ler capítulo 3 de Gênesis. Nós estamos nessa jornada sequencial, estudando esse livro. Continuaremos hoje. Pegamos Gênesis 3, talvez os textos mais primordiais, assim, essenciais, para nos explicar algumas coisas sobre a vida, sobre o pecado, sobre o mal, sobre o sofrimento. Nós vamos refletir sobre esse texto nessa manhã. Gênesis 3, do 1 ao 24. Um texto um pouco longo. Quero pedir a sua atenção para que a gente leia a narrativa juntos. Bastante atenção a cada detalhe. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. Percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei? Então o homem disse: a mulher deste, para ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu a mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu o homem e a sua mulher. Então, o Senhor Deus disse: eis que se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, a cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra. Nós mais uma vez oramos para que o Senhor nos dê compreensão, entendimento claro, iluminação, abra os nossos olhos, nosso coração para viver, aplicar a tua palavra, mas também para compreendê-la, Senhor, naquilo que é devido a nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto, como eu disse, bastante importante na explicação da entrada do mal, do sofrimento, da dor, e muitas coisas estão presas nesse texto. Se em Gênesis capítulo 1
capítulo 2, nós talvez tínhamos um problema meio lógico, meio organizacional, sistemático do texto, da criação, de como ela acontece, se os dias são literais ou se os dias são simbólicos ali naquela narrativa. Esse é um dos problemas, muitas vezes, que nós olhamos ali para Gênesis 1 e 2. Aqui nós temos alguns problemas também que eh, interpelam o seu coração, o seu pensamento, e você se questiona. Pelo menos eu, quando eu olho para esse texto, eu enxergo dois problemas aqui, possíveis problemas, não no sentido de que o texto está errado, mas no sentido de conseguir compreender essa lógica, esse sistema, essa narrativa. O primeiro deles, eu acho que também interpela você, é a existência do mal. Por que o mal existe? Como que o mal entrou no mundo? Se em Gênesis 1 e 2 o texto está dizendo que Deus criou tudo bom, e Deus terminava de criar e olhava para as coisas e dizia: isso é bom, e no fiação ele viu que tudo era muito bom. De repente aparece uma serpente, um animal que parece não ser esse animal que nós conhecemos hoje, que se rasteja no chão, parece ser um animal que tem uma anatomia diferente, inclusive provavelmente tomado por um mal espiritual. Ela consegue se comunicar com o homem e com a mulher e consegue persuadir o homem e a mulher a comer do fruto do bem e do mal, que Deus havia dito que o dia que eles comessem, certamente eles morreriam. Então, de repente, o mal aparece aqui nessa narrativa. Então, a gente tem aqui um possível problema. Nós, obviamente, temos as possíveis soluções para refletir sobre esses problemas. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, dizia que o problema do mal ele é ontológico, ele não tem a ver com o pecado do mal no mundo, mas o mal ele existe como a corrupção do bem. O mal ele existe assim como a ausência de luz, assim como as trevas é a ausência de luz, assim como o frio é a ausência de temperatura, de calor. Santo Agostinho diz que o mal é a ausência do bem, é quando o bem é retirado de cena, é quando a presença de Deus é tirada de cena, é quando a mão de Deus não está agindo mais, o bem não está agindo mais, então só resta o mal. E aí Agostinho tenta explicar filosoficamente a existência do mal com o ontológico, o mal que existe pela ausência do bem ou pela corrupção daquilo que foi criado bom. Mas também a gente pode pensar na cronologia dos fatos. Como eu disse no começo da nossa exposição aqui de Gênesis, lá domingo que começamos, o texto não tem como objetivo ser uma narrativa cronológica exata, uma narrativa científica exata. Nós sabemos que a Bíblia não está organizada em ordem lógica, está organizada em ordem lógica. As narrativas do Pentateuco, da criação, da lei, do estabelecimento do povo, os profetas maiores, menores, enfim, toda a organização não foi feita de forma cronológica. Existe uma Bíblia, inclusive, da Thomas Nelson Brasil, da NVI, que é uma Bíblia em ordem cronológica, e você tem uma divisão diferente, ajuda você a compreender um pouco a cronologia dos fatos. E nessa Bíblia, por exemplo, antes da criação, ou na verdade depois que Deus disse haja luz, nesse intervalo entre Deus ter criado a luz, começado a organizar o caos, existe ali os textos de Isaías 14, Ezequiel 28, que não são narrativas exatas de como realmente aconteceu, mas apontam para uma tipologia da queda de Satanás, dos anjos que se rebelaram nos céus, então foram condenados a serem enviados na terra, e aí deixou a terra, como o texto diz, sem forma e ia. Escuridão pairava ali sobre esse abismo. Isso é o mal, isso é a queda de Satanás, isso é a queda narrada, não de forma narrativa mesmo, mas lógica, como eu disse, em Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, 18, Jesus tem uma fala também sobre a queda dos anjos, Apocalipse 12, do 7 ao nós vemos também isso. E aí existe esse mal já presente, e aí Deus vem criando as coisas boas, Deus vem expressando a sua bondade, Deus vem expressando a sua fala, Deus vem organizando esse caos, então tudo que Deus cria é bom. Então, uma possível solução é a gente entender as narrativas, a organização dos textos de uma forma mais cronológica. Então aqui já existia, então, em Gênesis, antes da criação, um mal permeando a terra. Esse mal
como um espírito que provavelmente toma essa serpente e usa essa serpente de forma maligna para persuadir o coração de Eva, de Adão, e conseguir externalizar os desejos que estavam dentro do coração já desses dois homens, as duas pessoas criadas na criação, no início de tudo. Então, essa é uma forma também de explicar, de tentar resolver esse problema. A criação de Deus é boa, mas o mal é uma força espiritual que existia ali antes da criação, não criada por Deus, mas permitida por Deus. Porque a pergunta é se Deus é criador de todas as coisas, se ele é soberano, então Deus também criou o mal? Uma pergunta lógica, e provavelmente o Patrick vai receber essa pergunta lá na sabatina dele quando ele for ordenado, Felipe, eu recebi. Então, como é a explicação? Deus criou pecado, Deus criou o mal. Aqui existe uma vontade permissiva de Deus. Deus não criou o mal. Quem criou o mal foi o ser humano, que na possibilidade de escolher a Deus, escolher o conhecimento do bem e do mal, escolheu o conhecimento do bem e do mal. Bom, outro problema aqui, possível problema, é a própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, não sei se você já se perguntou, falou, por que diabos Deus colocou uma árvore com a possibilidade de que o homem então desobedecesse a Deus? Colocou essa bendita dessa árvore que possibilitou o homem escolher o conhecimento do bem e do mal e assim a árvore da vida e não ter mais acesso à árvore da vida. Bom, eu fiquei pensando numa analogia assim para a gente tentar entender isso. Eu não consegui encontrar outra a não ser a analogia do casamento. Sabe, imagina se você tá com a sua esposa, ilha deserta, só você e ela. Só sobrou vocês dois na humanidade, assim. Vocês estão numa ilha maravilhosa. A esposa às vezes dá um negócio nelas assim que elas começam a fazer umas perguntas, né? E daí nessa ilha deserta, a sua esposa perguntaria assim pra você: marido, se tivesse mais 100 mulheres nessa ilha aqui, você ainda assim continuaria me escolhendo, me amando? O cara tá mais assim na ilha, né? Tranquilo. De repente vem essa pergunta. E aí você, romântico que é, marido, você fala assim: claro, amor da minha vida, ainda que tivesse 1000 mulheres, 10.000 mulheres belas aqui, eu ainda escolheria ficar o resto da minha vida com você. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, tô tentando ajudar você. Amém. Então, se o homem, mesmo tendo outras opções, ainda fizesse essa confissão de amor, de escolha, de determinação em continuar amando a sua esposa, mesmo com as milhares de possibilidades que ele teria na ilha deserta, isso sim pode ser categorizado amor. Porque se ele não tivesse outra escolha de fato, e só tinha aquela mulher, só a mulher ali disponível. E a vida é assim, o casamento é assim. Por isso que nós falamos que o amor é uma decisão, o amor é uma escolha, o amor é a obediência a um mandamento. Porque se nós dependêssemos de sentimento só para amar a pessoa que nós estamos, você que é casado me entende, isso ruiria, mais hora ou menos hora. Por isso é uma decisão. E é isso. Você, como marido, faz a escolha de, mesmo com outras possibilidades, você continuar amando a sua esposa, com os defeitos que ela tem, com as qualidades que ela tem. A mulher também, com todas as possibilidades que ela tem, ela continua desejando, amando, escolhendo, se comprometendo a amar. Então Deus, se ele não tivesse colocado uma possibilidade no jardim, seria fácil amar a Deus. Não existe outra possibilidade. Deus estaria extraindo do ser humano a possibilidade de escolha, de liberdade, ainda que não uma liberdade absoluta, mas existe uma liberdade e Deus quis colocar essa árvore para que o ser humano tivesse a possibilidade de escolher exercer a sua liberdade amando a Deus. Mas não é isso que acontece. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma cláusula de saída, sabe? É como se Deus estivesse colocando ali no contrato, na aliança que ele fez com Adão, a possibilidade dele romper esse contrato. Porque senão seria um contrato opressor diante do homem e da mulher. Por isso, a árvore do conhecimento está ali. E é óbvio que a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a gente olha para o texto aqui, a gente percebe que não é uma árvore assim, que ela é mais bonita do que todas as outras, que ela é mais agradável, como se Deus tivesse feito também uma sacanagem com o homem. Assim. Deus colocou lá um prato de salada, de brócolis, um prato de rúcula, um prato de tomate, cereja e colocou um pudim. Falou, ó, do pudim você não pode comer. Para mim seria sacanagem da parte de Deus fazer isso. Não.
tudo ali era belo, era muito bom, o texto diz lá em Gênesis 2. Tudo era muito bom, agradável, tudo era muito perfeito. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é um fator tão mais belo, tão mais agradável, tão mais chamativo, tão mais persuasivo do que as outras coisas. Deus não fez isso com o homem. Era só mais uma árvore dentro do jardim. E existia ali a árvore da vida também, com toda a sua beleza, com todo o seu poder, que o homem poderia tomar desse fruto quando quisesse. Então, Deus colocou essa possibilidade para que o homem pudesse exercer a sua liberdade. Para mim, essa breve reflexão, lógico que esse assunto poderia se estender por muito tempo aqui, mas essa breve reflexão sobre essas soluções me deixam já convencido de que o texto realmente tem algo a nos ensinar, para além de gerar um problema, para além de gerar em nós uma respostas. As respostas estão aqui. Certo mistério, Gênesis 1, 2 e 3, em toda a narrativa bíblica. Há coisas na Bíblia que nós não entenderemos completamente, porque nossa mente é limitada para entender os fins, os desígnios de Deus, mas existe sim um caminho filosófico, pensativo, que a gente pode encontrar algumas respostas. Mas para além desses problemas, existe também na narrativa de Gênesis 3 um padrão. Deus fala assim para Adão e Eva que certamente eles morreriam ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles comem. Eles não morrem realmente. Já parou para pensar nessa perspectiva? Eles comem do fruto do bem e do mal, mas eles continuam vivos. Eles não morrem imediatamente. Então, o padrão que existe aqui é a morte que entra com os tipos de morte. O ser humano vai morrendo em diferentes dimensões da sua vida, e é isso que nós chamamos de pecado original. O pecado original não é algo que você faz contra Deus, é uma condição interior matando você nas suas capacidades de viver uma vida com Deus, uma vida perfeita, uma vida santa. Então é esse mal, é essa morte que leva, consequentemente, à morte em si, a morte física, a morte real. Quais são esses tipos de morte que existem no texto? Eu quero convidar você à reflexão. Primeira coisa é a morte da inocência. Gênesis 3 é um relato da queda e, diante dessa cláusula de saída que o homem tinha, ele escolheu a cláusula de saída, ele não escolheu amar a Deus. E, ao acionar essa cláusula de saída, a sua inocência morreu. O homem não é mais inocente. O texto diz que eles perceberam que nus e se envergonharam. A nudez aqui representa essa intimidade, essa autoimagem bem estabelecida. O homem não se envergonhava de ter as suas partes íntimas mostras, a mulher não se envergonhava disso também, e eles estavam ali diante de tudo que eles eram, da totalidade do que eles eram, e não sentiam vergonha sobre isso. Mas quando eles tomam comem do fruto, os olhos deles se abrem e a inocência vai embora. O olhar que era puro do homem para com a mulher passa a ser um olhar distorcido. Talvez o homem não consegue mais com inocência, com pureza, e passa a ter desejos sexuais ilícitos com essa mulher. E vice-versa, a mulher também não consegue mais olhar para a nudez do homem e ter uma visão real, integral daquilo que ele é, mas começa a ter desejos impuros sobre a sexualidade do outro. A inocência vai embora. A nossa autoimagem aqui é distorcida. Nós temos a autoimagem quebrada, distorcida. Nem olhamos para a nossa nudez e nos sentimos envergonhados. Então a nossa inocência vai embora. Nossa capacidade de ter olhos puros, inocentes, inclusive diante da completa nudez do ser humano, foi embora aqui. E por isso hoje a nossa autoimagem continua sendo distorcida. É por isso que hoje ainda a gente tem vergonha de quem nós somos. É por isso que hoje a gente tem vergonha de expor aquilo que nós realmente somos. E nós temos isso de vez em quando com as pessoas mais íntimas. Mesmo assim, com dificuldades. Quem casa sabe disso. A gente começa a viver uma vida mais íntima, mais pessoal. A pessoa que casamos nos conhece na nossa nudez literal, mas também na nudez da nossa alma. Quem nós realmente somos não tem como a gente esconder dentro de um casamento. Por isso que muitas pessoas desistem, porque no casamento você não consegue suportar uma mentira por muito tempo, uma falsidade por muito tempo, uma autoimagem distorcida por muito tempo.
E essa inocência foi embora aqui quando o homem e a mulher tomaram desse fruto. Nossas crianças nascem inocentes ainda, mas elas vão crescendo, nós percebemos, né, que essa inocência realmente foi quebrada no mais interior do homem. As crianças começam a mostrar que percebem a vida já não de forma tão assim quando vidas, por exemplo. É por isso que quando Jesus diz que nós devemos ser como crianças, ele está falando, a palavra criança ali aponta para uma nascida, um bebê de colo. Porque uma criança já mais esperta já começa a aprender a malícia, a maldade, começa a manipular o outro, porque essa inocência foi embora no jardim. Segunda morte que acontece no texto é a morte da nossa relação livre com Deus. O texto diz que, em Gênesis 1 e 2, que Deus caminhava pelo jardim e se relacionava com o homem, uma espécie de relacionamento pessoal mesmo. Conseguia ver Deus, nós não sabemos como Deus aparecia para esse homem, para essa mulher, se ele tinha um corpo, se ele tinha uma imagem, se ele tinha um rosto, mas o texto diz que ele se relacionava pessoalmente, na viração do dia. Deus se relacionava com o homem, mas quando eles tomam do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Deus que caminhava entre eles no jardim passa a ser um Deus evitado. Eles percebem Deus como de costume, andando na viração do dia, e o que eles fazem? Eles evitam Deus, eles se escondem de Deus. Então a nossa relação com Deus aqui, livre, pessoal, morreu. Esse da queda morreu. E nós herdamos essa ruptura do nosso relacionamento com Deus. Aí que entra a religião. O homem tentando alcançar a Deus de novo, o homem tentando, pelo seu próprio esforço, restabelecer essa conexão com Deus. E aí a religiosidade na humanidade toda, nas mais variadas expressões de religião, tem esse fundamento. O homem tentando se conectar com um Deus. E eu não sei se ele chama Deus de outra coisa, mas é um Deus, uma divindade que ele está tentando se reconectar. Isso está em todo ser humano. Todo ser humano tem uma espiritualidade, tem uma necessidade de se conectar com algo transcendente. E a gente pode fazer isso por meio da religião, inclusive cristã, vivendo uma lógica religiosa e não cristã, na verdade, tentando alcançar pelo nosso próprio esforço, fazendo sacrifícios, orando demais, jejuando demais, com as motivações erradas. Não que essas coisas não possam ser feitas, mas quando nós fazemos isso com a motivação de alcançar a Deus, nós estamos na lógica de Babel, e nós já vamos chegar um dia nesse texto. O homem tentando alcançar a Deus com seu próprio esforço. E aí o cristianismo vem com a lógica totalmente oposta, dizendo, não, Deus foi ao encontro do homem. Deus se encarnou e foi ao encontro do homem e restabeleceu essa conexão que foi quebrada no jardim. Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia, isso é compaixão. Deus poderia ter virado costas para a humanidade, ter falado, já que vocês escolheram a cláusula de quebra de contrato, de fuga, eu não quero mais saber de vocês, mas Deus faz o caminho oposto e vai mais uma vez ao encontro do homem. Nossa relação aqui em Gênesis 3 foi rompida, nós evitamos a Deus. Nós nos escondemos de Deus e nós achamos que nos escondemos de Deus. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece. Nós não conseguimos nos esconder dele. E ele faz uma pergunta aqui interessante, né? Onde você está? Como se ele não soubesse onde Adão estava e Eva estavam. Ter perguntado o que você fez. Mas Deus pergunta não onde você está. E Deus sabia tudo o que estava acontecendo ali. Mas Deus queria questionar de fato Adão e Eva na condição de distanciamento deles. Por que vocês estão tentando se esconder de mim? Onde você está? Onde você acha que você está? Sabe? Você não consegue fugir da minha presença. A terceira morte é a morte da confiança. E o texto diz que eles passam a ter medo. Quando Deus se manifesta no jardim, entre as árvores, o medo toma conta deles. Pensem, irmãos, esse homem, essa mulher criados à imagem e semelhança de Deus, colocados num jardim, eles não tinham por que ter medo. O próprio Deus, antes da queda, se revelava de forma pessoal, eles viam a Deus ali plenamente. Domínio sobre todos os animais. Eu fico pensando assim, né? O homem dominando as feras, até as feras mais selvagens, que hoje a gente tem medo, né? A gente vai num safari, aí, num zoológico, a gente tem medo até de chegar. O homem tinha contato pleno com essas feras, porque Deus dele a dominar sobre elas. Mas com a queda,
morreu essa confiança, morreu essa autoridade. Não só em relação aos animais, mas também em relação a Deus. Nós passamos a ter medo de Deus. Deus, nós começamos a olhar agora para Ele não mais como um pai, não mais como um criador, mas como uma autoridade que está querendo nos punir. E aí nós nos escondemos por medo. E medo é a ausência não só de coragem, mas de confiança. O oposto de medo pode ser coragem, mas também pode ser confiança. O homem teve a sua confiança aniquilada aqui. Ele já não tinha mais coragem de enfrentar a presença de Deus. Ele não tinha mais coragem de expor a sua nudez. Não tinha mais coragem, não tinha mais confiança sobre absolutamente nada. A confiança morre e nasce então o medo e a ansiedade. Aqui o texto explica um pouco das nossas patologias emocionais. Ansiedade, muitas vezes, é excesso de medo, falta de confiança, excesso de preocupação, porque isso foi rompido lá no jardim. E tudo nos gera medo agora. Um novo nos gera medo, um novo projeto nos gera medo, um novo relacionamento nos gera medo, uma nova igreja nos gera medo. A gente começa a perceber a ação aqui dessa falta de confiança que foi rompida. Quarta morte, a morte da autorresponsabilidade. O ser humano continuou vivo, mas a sua autorresponsabilidade morreu. O texto diz que eles passam a terçar a responsabilidade um para o outro, né? Quando perguntado se tinha comido da árvore, do fruto da árvore que Deus havia proibido, o homem diz: foi a mulher. E o Senhor, inclusive, né? Eu estava tranquilo aqui, o Senhor foi me inventar de dar esse presente, olha o problema que ele me causou. E aí a gente começa a perceber aqui que a autorresponsabilidade morreu. O ser humano não é mais capaz de dizer: fui eu pequei contra ti. Por isso que na parábola do filho pródigo nós somos levados a refletir sobre um homem que não responsabilizou seu pai, irmão. Ele foi lá e falou assim, pensou primeiro, planejou, falou: eu vou chegar lá para o meu pai e falar: Senhor, pai, eu pequei contra ti e contra o Senhor. E ali está falando sobre um pai pródigo que recebe, o Flem está falando sobre um homem que tem a sua autorresponsabilidade restabelecida. Ele não fica terceirizando culpa, porque isso acontece aqui em Gênesis 3, porque a nossa capacidade de assumir a autorresponsabilidade morreu. E nós ficamos terceirizando, encontrando culpados, encontrando circunstâncias, contingências que expliquem muitas vezes a nossa falta de determinação, a nossa falta de coragem, a nossa falta de confiança, a nossa falta de responsabilidade. E, me perdoam, é a nossa falta de vergonha na cara às vezes. De assumir e dizer: eu pequei. Eu sabia que isso ia dar errado e eu fiz. O Senhor me falou que isso não era um caminho certo e eu fiz. Mas a gente fala: mas olha, minha esposa também, né? Eu perguntei para ela e ela falou assim: acho que tá tudo bem. A gente começa a terceirizar a responsabilidade. Isso ainda se expressa nos nossos dias. Então, irmãos, esses 4 tipos de morte entram na humanidade: a morte da inocência, a morte da relação livre com Deus, a morte da confiança, a morte da autorresponsabilidade. E tudo isso, obviamente, leva à morte de fato e a todas as consequências descritas no versículo 14 até 20. Então daí a gente olha também ali para o texto, capítulo 3, versículo 14 em diante, muitas vezes nós encontramos ali também um problema. Nossa, que Deus mau impôs um monte de condições, de situações, de castigos sobre a mulher. Não. O que aconteceu ali foi uma consequência natural da morte da nossa inocência, da morte da nossa confiança, da morte da nossa autorresponsabilidade, da nossa relação livre com Deus. E aí, por isso, nosso trabalho agora é fadiga. Por isso, agora, as nossas relações estão quebradas. É por isso que o homem tenta dominar sobre a mulher tenta dominar sobre o homem, essa guerra dos sexos começou a acontecer. Não porque Deus impôs isso sobre o homem, não que Deus deu esse castigo, mas essa é a condição imediata da desobediência a Deus. Mas disse para todos nós. Eu tenho uma boa notícia, porque em Cristo Jesus, irmãos, a nossa inocência foi restaurada. Em Cristo Jesus, nós não sentimos mais vergonha de quem nós somos. A nossa autoimagem é redimida. Cristo diz para nós: você é uma nova criatura, você recebeu uma nova vida, você nasceu de novo. Você não tem por que ter vergonha de quem você é. E você pode se achar com inocência, porque
Eu, Cristo, redimi você. Não tem por que você sentir mais culpa, vergonha, medo, falta de confiança. Cristo restabeleceu a nossa inocência. Inocência não é essa inocência que Cristo restabeleceu, não é uma inocência moral. Não quer dizer que a gente não peca mais, que a gente não erra mais. Ai, tadinho, ele é inocente. Não, é uma inocência diante de Deus. Cristo nos declarou inocentes diante de Deus. Toda a culpa, todo o castigo que estava sobre nós, toda a ira de Deus que estava imposta sobre nós, Cristo disse: inocente, eu assumi a culpa. E por isso nós podemos viver em paz conosco, em paz com Deus. Cristo restabeleceu a nossa relação com Deus. Essa é a boa notícia. Nós não precisamos mais nos esconder. Não se rasgou. Lembra dessa analogia, dessa simbologia na morte de Jesus? Exatamente isso. O véu era o impedimento do acesso a Deus. Só o Santo dos Santos, o sacerdote podia acessar esse lugar, mas em Cristo Jesus o véu é rasgado e nós temos acesso novamente a Deus. E podemos nos relacionar com Ele como uma relação pessoal, mas essa relação de como se Deus estivesse de cima para baixo querendo nos punir pelos nossos erros. Deus está nos convidando para o seu banquete, Deus está nos convidando para um relacionamento, Deus está nos convidando para uma amizade, Deus convidando para uma paternidade. A nossa relação com Deus não pode ser religiosa. A religião cansa, a religião é cansativa, irmãos, porque nós ficamos com o nosso próprio esforço tentando agradar a Deus, quando foi agradado na cruz. Em Cristo, a nossa confiança é restabelecida. Não temos mais medo. O amor lança fora o medo. Ele deu a sua própria vida e nós podemos confiar no seu sacrifício. Nós não tememos mais a morte. Nós não tememos mais o castigo. Nós não tememos mais a punição, porque Cristo recebeu isso na cruz. Nós também temos a nossa responsabilidade restabelecida em Jesus. Nós não procuramos mais culpados. Temos nossa culpa. Cristo, qual foi a pregação de João Batista e de Cristo? Arrependam-se. Ou seja, assumam a responsabilidade. Reconheçam que foi vocês que pecaram, foram vocês que pecaram. Você que tem que confessar, é você que tem que assumir a responsabilidade e não terceirizar a sua responsabilidade, terceirizar a sua culpa. Em Cristo, nós também somos chamados a assumir a nossa responsabilidade. Em Cristo, nós somos chamados também à mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade. Porque se recebemos tudo isso pela graça, se a nossa inocência restaurada, se nosso acesso a Deus foi restaurado, se a nossa confiança em Deus e na vida e um no outro foi restaurado, por que nós ainda não nos rendemos a esse Jesus? Por que nós ainda servimos com tudo que somos? Por que nós ainda não vivemos uma vida completamente congruente com aquilo que é a realidade do Evangelho? Por que nós não nos submetemos completamente ao senhorio de Cristo? Essa é a nossa responsabilidade. É uma mensagem de graça, uma mensagem de redenção, o restabelecimento de todas essas coisas que nós perdemos em Gênesis 3, mas também a mensagem de que eu e você nós precisamos assumir a responsabilidade de servir ao Senhor agora. Agora que fomos alcançados pela graça, nós não servimos para alcançar a graça, nós nos servimos porque nós já fomos alcançados pela graça. Nós assumimos essa responsabilidade. Nós assumimos essa responsabilidade também de anunciar essa mensagem a todos os povos, todas as pessoas que nós temos acesso. Entrou em Gênesis 3, foi vencida por Jesus Cristo. Essa é a nossa boa notícia de hoje. Deus abençoe a sua vida e que você consiga perceber Deus restaurando a sua inocência, restaurando a sua relação com Deus, restaurando a sua confiança, não vivendo mais com base no medo, restaurando a sua responsabilidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo que a morte tenha entrado no mundo, mesmo que o sofrimento, o mal tenha exercido influência sobre nós e continua exercendo, nós temos uma boa notícia de que o teu evangelho, a tua obra na cruz, a tua ressurreição, restaurou todas as coisas. Nós sabemos que essa morte que entrou em Gênesis 3 não tem mais o efeito completo sobre as nossas vidas.
Obviamente, nós passaremos pela morte, mas a nossa promessa clara nas Escrituras é de que nós venceremos a morte por completo, Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor já começou em nós, restaurando a nossa inocência, restaurando o nosso relacionamento com o Senhor, restaurando a nossa confiança, restaurando a nossa autorresponsabilidade. Senhor, nós queremos viver de acordo com essas lógicas, não mais com base no medo, não mais com base na vergonha, numa autoimagem torcida. Senhor, nos ajuda a olhar para quem nós realmente somos e perceber que somos criados à tua imagem e semelhança, Senhor. E nos livrarmos de todo medo, de toda rejeição, de toda culpa, de toda a autoimagem desvida que nos interpela, Senhor. Assim nós te pedimos, restaura a nossa alegria em ti, Senhor. Restaura a nossa confiança no Senhor. Aplica, Senhor, a obra do Evangelho em nós, para que possamos ver conforme essa boa notícia. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.